Para todos sempre seja louvado o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o nome do Espírito Santo de Deus. A Ele seja a glória, o louvor, a adoração para sempre. Abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 12, a começar do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 12, a começar do versículo 1 para a nossa meditação. É um versículo muito bom que nós vamos meditar agora neste versículo, a palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus estava falando com Abraão. Deus estava dando uma ordem para Abraão. E ele dizia: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esta não foi uma ordem pequena. Esta foi uma ordem de grande valor. Foi uma ordem que veio de cima. Foi uma ordem que veio de Deus. Foi uma ordem que veio de cima, lá do alto. E para você receber esta ordem, você tem de ter certeza que Deus está falando com você. Que Deus está exigindo de você. E Deus falou com o próprio Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ora, você ouviu uma voz de Deus assim? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não é fácil para a pessoa sair e andar assim. Não é fácil, mas Abraão estava na direção do Deus Todo-Poderoso, do Deus poderoso, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão. Esse Deus que é o Deus que se revela pelo nome de Abraão. Então Abraão saiu e foi para onde Deus queria que ele fosse. Mas a Bíblia nos diz aqui, no versículo seguinte: e farei de ti uma grande nação. Deus estava lhe prometendo que faria dele uma grande nação, um grande povo. Mas Abraão não estava confiando em ninguém, nem em Tera, que era o seu pai, nem em Ló, que era seu primo, em Ló, que era seu primo muito chegado, mas ele foi na direção do Deus de poder. Ele foi na direção do Deus de Isaque, no Deus poderoso, no Deus que vive e que reina para todos sempre. E Deus disse a ele: farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi uma promessa muito grande, que Deus ia fazer de Abraão uma bênção. Ele ia ser uma grande nação. Deus estava com Abraão. Mas não foi logo, porque o homem tem uma pressa. O homem, quando alguém fala, ele quer que as coisas se resolvam logo do dia para a noite. Não, já quando é dia tanto. Deus ouviu de um homem e ele estava sabendo que aquele homem que ele falou com ele era um homem que ouvia e escutava e esperava as promessas de Deus. Para nós ouvirmos promessas de Deus, é preciso que nós escutemos a voz de Deus. É preciso que nós tenhamos paciência para suportar a voz de Deus. Não foi muito fácil para Abraão. E ele disse: farei de ti uma grande nação.
e abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Para nós sermos uma bênção, para nós ouvirmos esta palavra, que vamos ser uma bênção de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus com atenção e seguir os passos do Senhor. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Por isso que nós precisamos estarmos com paciência, perseverança. Isto é as características do homem que ouve a voz de Deus. Ser perseverante, ter a palavra de Deus. Então, Abraão, ouviu esta voz de Deus. E o que foi que Deus falou mais? E ele disse, e abençoarei, no versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou com ele que ia abençoar, ia ajudar, ia fazer vitoriosa as pessoas que fosse com Abraão. Mas não foi logo assim, porque Abraão passou por grandes lutas, Abraão passou por grandes provações, Abraão passou por grandes dificuldades. E essas dificuldades não deixou a promessa que Deus tinha falado com ele. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecereis o teu nome. A promessa estava de pé, mas nem por isso Deus deixou de acontecer, de deixar acontecer os imprevistos. É por isso que muitas pessoas não recebem as bênçãos que Deus fala, porque não sabe receber as dificuldades, só sabe querer as bênçãos. E Abraão foi preparado por Deus. Abraão foi um homem que soube ouvir a voz de Deus e soube aceitar a palavra de Deus. E ele disse, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Por quê? Porque ele estava na bênção de Deus, ele estava na promessa de Deus. E quando nós estamos na promessa de Deus, nós esperamos, nós confiamos e nós agimos. Haja conforme você está esperando em Deus. Se você está esperando em Deus, ouça a voz de Deus dizer, farei de ti uma grande nação. Ouça a voz de Deus dizer, abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Você está ouvindo Deus falar isso? Então, se você está ouvindo, escute a voz do Deus Todo-Poderoso, e Ele está dizendo, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi isso que Deus falou com Abraão. No versículo 3 ele disse, abençoarei os que te abençoarem. São pessoas que iriam abençoar Abraão, iriam ajudar Abraão, iriam ser forte, iriam ter a força de falar com Abraão para Deus abençoá-lo, para Deus fazer crescer aquela obra dele, para Deus ir com ele. Então Deus estaria abençoando aquelas pessoas que faziam isso, que fosse a favor de Abraão. E ele disse, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Então as pessoas que amaldiçoassem Abraão, jogassem a maldição sobre Abraão, Deus iria amaldiçoar eles. Não era Abraão, era Deus quem fazia. Não é você que vai amaldiçoar as pessoas e a maldição vai acontecer. Nunca faça isso. Porque aqui está dizendo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Bendita e bendito será em ti todas as famílias da terra. Então, se as famílias da terra era bendita em Abraão, porque Deus tinha uma bênção preparada, uma bênção grandiosa na vida de Abraão.
Então Deus tem uma bênção preparada para você, para você que está aí analisando a palavra de Deus. Deus tem uma bênção grandiosa na sua vida. Não desista, insista e você vai ver a bênção de Deus. Abençoar-te-ei, engrandecereis o teu nome e tu serás uma bênção. Deus quer fazer de você uma bênção, mas para você receber a bênção é preciso você ter fé, ter coragem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está vendo esta bênção, mas você está crendo nesta bênção. Você acredita que Deus vai fazer porque Ele falou, Ele não está brincando. Deus não está brincando aqui, não está brincando, Ele está falando que vai acontecer com Abraão. Se Deus falou, então Deus faz cumprir esta palavra. Deus faz acontecer esta palavra. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, no passado, no presente e no futuro. Não tenha medo, acredite no Deus poderoso, no Deus que não falha em nenhuma das suas promessas. E no versículo 4, no quarto versículo diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito. Ele não partiu depois de não ouvir a palavra de Deus. Assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito. E ele partiu com outra pessoa que foi com ele também. Assim partiu Abraão, diz o versículo, e Abraão foi para uma terra longínqua, para uma terra, ele não sabia qual era aquela terra, mas ele estava sobre esta promessa: abençoar-te-ei, engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoar-te-ei, e engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele estava escutando esta voz, ele estava na palavra de Deus, ele não estava vivendo pelas maldições ou pelas as maldições que as pessoas diziam. Não, ele estava pela bênção que Deus tinha falado. Deus falou, e quando Deus fala, há de se cumprir. Então, assim partiu Abraão, e ele foi abençoado. E o versículo 3 diz: abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E veja o versículo 4: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ele tinha a idade de 75 anos. Abraão saiu, convidou a Ló, mas a promessa de Deus, escute bem, não foi para Ló. A promessa de Deus foi para Abraão. A promessa de Deus estava contida em Abraão, não estava com Ló, porque Deus tinha abençoado Abraão. E a bênção que Deus falou para Abraão estava sustenta. Por quê? Porque Abraão confiava no Senhor. Abraão tinha confiança em Deus, no Deus poderoso, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele era o Deus poderoso, o Deus que podia fazer todas as coisas. Ele estava apenas com 75 anos e ele caminhava. E o Senhor falando com ele: e farei de ti uma grande nação, e farei de ti uma grande nação. Abraão não sabia como era que Deus ia fazer, mas ele confiava no Deus poderoso, e Deus continuava falando: farei de ti uma grande nação. Como é bom confiar em Deus, como é bom esperar nesse Deus. Quando nós esperamos nesse Deus, somos abençoados, somos uma bênção. Quando se espera no Deus poderoso, que é este Deus da Bíblia, que é o Deus que não falha nas suas promessas, as promessas acontecem. Por isso que eu tenho a confiança que Deus está comigo. O Deus que estava com Abraão está comigo também. O Deus que
curou a todos os doentes no passado, está comigo para me curar, para me abençoar, está comigo para fortalecer todas as minhas promessas. Este Deus é o Deus grande, é o Deus que faz as coisas grandes, é o Deus que não é um Deus pequeno, é um Deus que nos ajuda. Então, você está com esse Deus? Você confia nesse Deus? Então confia e você vai ver a palavra de Deus dizendo: farei de ti uma grande nação. Farei de ti, meu irmão, minha irmã, uma grande nação. Deus está dizendo comigo agora: farei de ti, Brivaldo, uma grande nação. Farei de ti, Brivaldo, uma grande nação. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, o que Deus está falando é que vai fazer de você uma grande nação. Deus é o poderoso, e se Ele está dizendo: farei de ti uma grande nação, Deus vai fazer. Deus vai operar. Deus é grande, Deus é poderoso. Escute Deus falar com você agora: farei de ti uma grande nação. Farei de ti, Antônio, farei de ti, José, farei de ti, Brivaldo, farei de ti, Maísa, farei de ti, Elba, farei de ti, Adna, farei de ti, Adassa, farei de ti, qualquer outras pessoas que estejam aí ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando: farei de ti uma grande nação. Deus não nega bem algum aqueles que lhe obedecem. Deus não nega bem algum para os seus filhos. Se Ele está dizendo: farei de ti, Brivaldo, uma grande nação, farei de ti, Antônio, uma grande nação, então Deus está falando agora para você e está dizendo com você: farei de ti uma grande nação. Não importa, não importa o que é que vai acontecer. O que vai acontecer, Deus está prometendo, Deus está cumprindo e vai cumprir todas as suas promessas. Acredite, porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira, é o Deus que fala e se cumpre. Ora, farei de ti uma grande nação. Deus fará de você uma grande nação. Glorifique a Deus, exalte, exalte, exalte ao Senhor Jesus Cristo e ouça o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, e o Espírito Santo falando agora com você e dizendo o que está escrito aqui: farei de ti uma grande nação. Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é o poderoso que não falha em nenhuma das suas promessas. Farei de ti uma grande nação. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor Jesus Cristo e veja Ele falando: farei de ti uma grande nação. Aleluia, glória a Deus.